Então, para a gente entender um pouquinho e voltar e lembrar dessa parte tão importante, né? E a reforma continua e temos muitas coisas que poderíamos falar nisso. Nós estamos diante de um texto aqui, que é o texto do rei Josias. E eu quero trazer algumas lições, pensando com você então, qual é a reforma que precisamos? Como dar continuidade a essa reforma? Que inclusive eles disseram exatamente isso. A igreja ela precisa continuar se reformando, né, na presença de Deus. Qual é a reforma que precisamos? Olhando para esse texto, eu quero trazer algumas lições para vocês, para nós, né? É ter a palavra de Deus como guia da nossa vida. Versículo 1 que nós lemos diz o que, gente? O início do versículo 1. O que o rei fez? Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Ou, em algumas traduções, depois disso, então. E eu te pergunto, depois do quê? Então o quê? No capítulo 22, no capítulo anterior, aconteceu um negócio fantástico com o rei Josias. Versículo 11 ao 13, que eu vou ler, diz assim, ó. Assim que o rei, na verdade podia ler até antes, quando o sacerdote encontra o livro da lei, que eles não tinham mais o livro, a Torá, o livro da lei, a Bíblia. Era um povo que não tinha mais a Bíblia para ler. E o livro foi reencontrado quando eles estavam reformando o templo. Quando o livro foi encontrado, diz assim no capítulo 22, versículo 11 ao 13. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, assim que a gente acabou de ler a palavra aqui, como a gente lê hoje, o rei nessa época aqui, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Eles estavam sem Bíblia, sem o livro da lei. Quando o livro foi lido, o sacerdote rasgou as suas vestes, que é um sinal de humilhação, de se prostrar, de dizer, eu aceito, eu recebo isso. Em que momento, gente? Lendo o livro da lei. Pensa comigo, vamos pensar um pouquinho. Nós brasileiros, e tem uns crentes que gostam disso, eu sei que vocês têm aquela revistinha que vem lá o horóscopo do dia. Não levanta a tua mão não, mas você pega a revista ou vai na internet, eu já vi, viu? E aí a pessoa olha o que o horóscopo do dia fala, você é do signo tal, você é do mês de março, eu sou peixes. Ai meu Deus, está falando o quê? A gente é Deus falando, é um sinal de Deus. A gente arrepia, treme as pernas. Agora, para ficar mais poderoso ainda, é quando vem o irmãozinho e a irmãzinha. Ainda mais se for naquele momento de louvor, que a gente já está assim, né? Aí chega, assim diz o Senhor. Antes dele falar mais nada, sua perna já está, eu recebo, Senhor, aleluia. Fala, Deus. É ou não é, gente? É ou não é, gente? Eu não estou dizendo que não existam revelações, dons, nós acreditamos. Mas eu estou dizendo, nós lemos o livro da lei, o que isso acontece conosco? Às vezes eu nem entendo. Aí você ouve alguém falando alguma coisa, que a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, está lá escrito em 1 Tessalonicenses, sim ou não? Deus está mostrando que você deve casar com ele ali. Você já viu gente revelando assim? Deus revelou que você tem que casar comigo. Eu falo, então manda ele revelar para mim também. Tem um povo que é maluco, gente, que é misticismo demais. Eles preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Não dá para entender isso. Eu creio nos dons, nós somos batistas, independentes, creio nos sonhos, e Deus fala comigo em sonhos, me mostra, muitas mensagens, inclusive, para você não achar que eu estou criticando dons e coisas, muitas mensagens, momentos que eu vou estudar, às vezes eu estou dormindo, Deus já me acordou à noite em sonhos, eu levantar e falando a respeito de algum texto, eu fui lá estudar. Então assim, não estou dizendo que Deus não fale através de tantos sonhos, de formas, mas como nós reagimos a essas coisas. Está entendendo? A palavra de Deus, o livro sagrado, está nas tuas mãos. Aquela igreja daquela época, eles não tinham a Bíblia na mão.
As missas, os cultos eram feitos em latim, o povo não entendia nada, na dica de nada. E eles retomaram, tiveram, pela graça de Deus, porque não foi de Lutero ou de todos os outros, foi a graça de Deus usando aquelas pessoas para resgatar o Evangelho de Jesus Cristo, para reformar a igreja de Jesus, que havia se corrompido, e eles voltaram à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Por isso que eu digo para você, que reforma que precisamos, não é ter a palavra de Deus como guia da nossa vida. O que está nos guiando? Quem aqui tem, e não acho ruim, tem umas caixinhas, chama caixinha de promessa, tem uns versículos bíblicos separados, né? Quem tem, não levanta a tua mão não, que eu não vou ver, não quero ver. E é coisa boa, pelo menos memoriza os versículos, memorizar vai ser bom, vai ajudar a memória e vai ajudar o espírito também. Mas a única problemática dessa caixinha de versículos que o pessoal separou é que só tem versículo bom, não tem nenhuma chibatada de Deus. Não fala confessa seu pecado, só fala que Deus perdoa, mas para Deus perdoar tem que confessar também. E assim por diante. Então a gente fica muito nessa coisa, a gente só quer buscar, só quer ouvir aquilo que agrada. Mas e quando o papai e mamãe, e quando o Pai do céu quer chamar no canto e fala, meu filho, você está errado. Não é isso, gente? Você, pai e mamãe aqui, você sabe disso. É ruim chamar a atenção do filho, mas precisa fazer. Então, Lutero, no meio da igreja cristã, corrompida, vivendo naquele período ali, ele lê, nas suas angústias, né, vivendo ali em obras, tentando fazer promessas, sacrifícios, ele angustiado com tudo que ele estava vendo da religião, da fé cristã, ele lendo Romanos 1,16, que diz que o justo viverá pela fé, e o Espírito de Deus agiu na vida dele, e na vida daqueles outros, para serem usados, para serem instrumentos de reforma da igreja, na história da igreja. O crédito não é dele, a honra é a Deus. Eles mesmos disseram, somente a glória a Deus. Foi Deus que usou eles para reformar. Aí ele foi lá e pregou as 95 teses. Olha a ousadia do camarada. Na igreja de Wittenberg, nas principais lá, na sede. Na sede, onde é a sede, né? Vamos lá na sede da convenção, hein, pastor Bert? Vamos lá na sede da convenção e pregar as 95 teses, ou as 10, ou as 2.000 teses, ou então lá na sede de Brasília, ou na sede das igrejas, falar, isso aqui que é a igreja, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo lá custou o pescoço dele. Não morreu fisicamente, porque Deus o protegeu, mas custou a salvação pela igreja, porque a igreja expulsou ele. Estão comigo aí, gente? Amém? Vamos deixar o Senhor aguçar os nossos cérebros, os nossos neurônios espirituais. Aí, nós estamos aqui diante de uma reforma também. Josias encontrou o livro, aliás, nem foi ele que encontrou, foi o sacerdote, leram o livro para ele, e ele se prostrou diante de tudo isso. Aquilo mexeu com ele. E isso precisa ser revisto na nossa vida. Ter a palavra de Deus como guia da nossa vida. Aí você pode dizer, Léo, eu já tenho muita informação, já fiz o curso, vai lá com o Felipe, né? Eu já fiz o 1, 2, o 3, o 4, o 5, 10. Eu já estou todo informado, estou com graduação, já fiz faculdade, seminário, já fiz o pós-graduação, estou fazendo curso todo dia, fiz outro treinamento agora, nós tivemos curso sim, estou fazendo todos os cursos, mas nós não estamos falando de informação sobre a palavra de Deus, mas de formação pela palavra de Deus. É necessário estudar? É. Mas tem um grande problema quando nós não recebemos a palavra, não temos a palavra como guia da nossa vida. Nós temos uma informação, mas não uma formação. Nós somos informados sobre textos bíblicos, mas nós não somos formados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Se a palavra de Deus, neste ambiente de culto, no nosso dia a dia, nos encontrar, nos tocar, essa semente que é a palavra de Deus vai produzir em nós frutos. Minha primeira oração, gente, na vida, não foi dentro de uma igreja, muito pelo contrário. Depois que eu converti, ainda fiquei meses sem frequentar um culto. Minha primeira oração foi em cima de um morro, com 2 amigos maconhados, eu também estava um pouco. Mas aquela lua cheia, olhando para aquilo e querendo conhecer esse Deus Todo-Poderoso. E eu sei que Deus me ouviu ali.
E Deus começou a me transformar pela palavra dele. Eu saía com os amigos, não queria mais usar droga, não queria beber. E eles falavam, mas por quê? Eu falava, eu não sei, a gente não fala que a gente é livre. Eu quero viver essa liberdade. Mas o que estava acontecendo? O Espírito Santo estava mexendo comigo lá dentro. Eu pegava a Bíblia da minha mãe escondido dentro do quarto. Por que escondido? Porque eu odiava a religião, eu falava contra a religião. Aí o cara que falava contra a religião agora está lendo a Bíblia católica da mãe e Deus está mexendo e transformando a vida dele e libertando eles das drogas. Vai entender um negócio desse? Aí depois me botaram para ir para a igreja. Só que muitas vezes, escuta aí, muitas vezes a igreja não está sendo o lugar onde as pessoas estão tendo a palavra de Deus como guia das suas vidas. Léo? A reforma que precisamos é ter a palavra de Deus como guia da nossa vida. Eu não quero ser informado somente, leio tudo, estuda tudo, mas deixa essa palavra produzir na sua vida frutos, trabalhar na sua vida. Amém, gente? Como que a gente lê aqui? Então o rei convocou. Logo que a palavra foi lida, o rei recebeu aquela palavra e ele tomou uma grande atitude, ele convocou todo mundo. A leitura do livro de Deus, a leitura da Sagrada Escritura, ao ouvir a leitura da lei, o rei chamou todo mundo, gerou algo nele. E isso que nós precisamos mexer no nosso dia a dia. O que é que a palavra de Deus está produzindo em nossas vidas, de verdade? O que é que a palavra de Deus que nós conhecemos, e graças a Deus por esse privilégio, quando nós a lemos, ouvimos, cantamos, quando nós ensinamos para outro, não importa o que estamos fazendo, mas o que é que essa palavra, gente, está realmente produzindo em nós? Ela está gerando esses frutos, ela está mexendo, transformando as nossas vidas de verdade. A gente podia lembrar da parábola do semeador, quando Jesus diz lá em Mateus 13, que existe 4 solos, né, do semeador, um que cai à beira do caminho, ou seja, que nem deu ouvidos. Olha, não assusta não, mas pode ter pessoas aqui dentro ou lá na internet que não estão dando ouvido a nada aqui, ok? Tem aquele que é o quarto, que caiu na terra boa, que gerou fruto, e tem os 2 do meio, né, que é o que caiu em terreno pedregoso, que é aquele que não tem raiz, veio a luta, já viu aquelas pessoas que vem a luta, ela foge, ela larga o evangelho, e tem aquele outro que caiu entre espinhos, que são as tentações, as preocupações da vida. Então, como que a gente vai ver o fruto? Olha como eu estou lidando nas tentações e nas lutas. O que é que a palavra de Deus tem produzido em nossas vidas? Vamos pensar? Dá exemplo para mim, bíblicos. A hora parece que... Dá exemplos bíblicos para mim. O que a Bíblia fala sobre ser pai? Um de cada vez. A Bíblia fala sobre ser pai? O que a Bíblia fala, gente? Não sei citar a referência, eu sei que vocês estão tudo decorados, mas assim, só para lembrar aqui. A Bíblia fala sobre pai? Como que o pai deve educar os filhos? Fala ou não fala? Hã? Não irritar o filho, o que mais? Perdão, educar no temor do Senhor, o que mais? Ensinar no caminho que deve andar, olha aí. Agora veja bem, aí o Anderson com a sua filhinha, papai, ele conhece a palavra. E eu já vi isso também acontecer, viu? Você conhece a palavra, ou entre nós amigos. Mas aí é a tua filha do coração, aí ela vai, desobedece, ela faz, aí você faz o quê? Você muda, deixa quieta a palavra, porque é tua filha. Aí você vê teu amigo fazendo uma coisa completamente fora da palavra, e você não tem coragem de falar, porque você não quer perder a amizade. Mas você perde a palavra, porque ela não é o guia da vida. Exemplos de filho, o que a Bíblia fala sobre o filho? Como é que ele deve ser? Fala também ou não fala? Vamos, gente, vamos que o tempo está correndo, depois vocês vão ficar aqui até 9 horas da noite comigo, não vão sair não. Hã? Honrar os pais, não é isso? Ah, eu já estou adulto, não moro mais com meus pais. É verdade, querido, mas a gente tem que continuar honrando nossos pais, cuidando deles na velhice. Que mais? Eu vou andar, isso vocês já sabem.
Olha um texto bíblico que fala sobre 3 categorias. Efésios 6, 1 ao 5, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Tem filho aqui? Quem é filho solteiro? Filho solteiro, que mora com papai e mamãe. Você é solteiro ainda, hein? Levanta a mão que eu estou vendo. Aí diz, ó, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Agora, pais, que a Karen citou, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora, para trabalhadores, escravos, na época do Novo Testamento tinha escravidão. Você acha ruim o trabalho hoje? Gente, pensa comigo aqui, pelo amor de Deus. Temos problemas hoje? Temos ou não temos? Agora, a igreja do Novo Testamento, eu não estou discutindo aqui se eles viram lutar, como é que eles lutaram contra a escravidão da época ou não. A questão é o seguinte, eles viviam ainda na escravidão. O Otildes aí, que é na assistência social, olha só. Você acha ruim hoje o seu trabalho, o seu patrão, as perseguições que nós temos? A igreja do Novo Testamento aqui estava debaixo de escravidão, cheia do poder de Deus, e a Bíblia diz assim para eles: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. É ter a palavra de Deus como guia da nossa vida. Amém, gente? Esse livro que você tem no seu celular, na sua mesa, aquele monte de versão que você tem na internet, você precisa saber que esse é o livro sagrado. Aí você fica gastando um monte de tempo ouvindo pregação do Léo e de outros, aí não vou falar dos outros, vou falar só de mim, vendo vídeos daquele pregador famoso que você gosta, que só fala palavrinha positiva e versículo bíblico entre linhas ali, isolados, e você não lê o livro sagrado que está nas tuas mãos. Eu sei que você leu, eu estou falando isso para a gente entender esse valor. Amém, gente? Vamos andar.